Nesta aula, nós vamos ver como fazer os desenhos a partir da modelagem que nós fizemos da estrutura metálica. Uma das finalidades de fazermos a modelagem no 3D é justamente podermos gerar os desenhos que vão ser usados para a produção dessa estrutura. Então, nós fizemos a nossa modelagem 3D da escada e a partir dessa modelagem, o programa Textil ele vai gerar os desenhos de croquis e desenhos de conjunto, que são os desenhos que as fábricas usam para poder produzir a estrutura que foi modelada. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer quando nós precisamos gerar os desenhos do nosso 3D é fazer a numeração das peças, né? Cada peça ela precisa ter um nome. Então, quando nós abrimos essa janela de configuração, aqui no prefixo nós podemos estar colocando um nome para essa peça. Então, por exemplo, eu posso estar colocando na parte das peças um traço, para que eu possa ter uma diferenciação que, por exemplo, todas as peças um traço vão ser as peças da escada e a parte da plataforma eu posso colocar 2 traços. E o assembly, que é o conjunto, então eu posso estar colocando, por exemplo, ES de escada. Então, o desenho que eu gerar vai ter esse nome e eu consigo reconhecer que esse é um desenho da minha peça de escada, do meu conjunto de escada. Colocando então os prefixos que nós queremos ou que nós precisamos, dependendo, às vezes o cliente pede um prefixo específico, nós modificamos essa configuração da peça e podemos fazer isso para os outros conjuntos que nós temos também. Então, no caso, o guarda-corpo, nós podemos selecionar o guarda-corpo inteiro, entramos na propriedade de uma das peças, tiramos todas as outras propriedades, né? Tiramos o tique de todas as outras propriedades para que a gente possa modificar só o prefixo que nós queremos. Então, aqui já está o GC e nós vamos colocar na peça um traço. Então, eu deixo anotado aqui só os itens, só as propriedades que eu quero modificar. Então, eu modifico e ok. Então, em qualquer uma que eu entre, eu vou estar com um traço para a peça e GC para o guarda-corpo. Muito bem. Tendo colocado então os prefixos, no caso aqui nós colocamos só na perna da escada e no guarda-corpo, nós precisamos vir nessa ferramenta de numbering, que é a ferramenta que faz a numeração do modelo. Então, quando nós acionamos o numbering, pode ser das partes ou dos conjuntos, o Textil ele vai ler todo o nome das peças que estão selecionadas e vai dar um número sequencial para essas peças. Sem essa operação, o Textil não vai gerar desenho, porque para gerar o desenho ele precisa saber o nome da peça. Então, nós vamos selecionar aqui primeiro o nosso guarda-corpo, podemos selecionar ele inteiro. E vamos vir aqui em Numbering, Part Numbering, e vamos pedir para ele fazer a numeração das peças selecionadas. Depois, vamos vir em Assembly Numbering e pedir também para ele fazer a numeração do conjunto selecionado. Da mesma forma, faremos isso para a perna da escada. Novamente, primeiro as peças e depois o conjunto. Agora, tendo feito essa operação, se nós dermos um inquiry aqui na nossa peça, o botão direito, inquiry, onde abre uma janela com todas as propriedades, nós podemos ver aqui que essa peça que está selecionada aqui, ela tem a marca de 1-6, vejam o que é a marca, 1-6, e o Assembly Mark GC1. Então, tendo esses nomes aqui,
nós conseguimos gerar o desenho dessas peças. Para gerar o desenho das peças, nós temos que vir aqui em Drawing e, primeiramente, nós vamos criar o desenho das peças dos croquis, né? Um desenho só da peça para que as peças individualmente possam ser produzidas em fábrica. Então, se eu clicar aqui e eu estou com uma peça, somente uma peça aqui selecionada, na hora que eu criar aqui, ele criou para nós um desenho dessa única peça. Mas nós vamos criar do nosso guarda-corpo inteiro, então eu posso estar selecionando o guarda-corpo inteiro, venho em Drawing e criamos as partes do guarda-corpo. Então ele me dá aqui a mensagem que foram criados 8 desenhos de croquis. Para nós vermos esses desenhos que foram gerados, nós vamos vir aqui em Drawing e vamos pedir para abrir a lista de todos os desenhos. Então vejam aqui que ele apareceu a lista de todos os desenhos que nós acabamos de gerar do nosso guarda-corpo. Se nós passarmos por cima deles, vejam que o textil já abre os desenhos, já nos mostra os desenhos. Por exemplo, esse aqui é um tubo. Aqui nós temos 2 medidas que já vêm colocadas, então o textil já traz as medidas principais, ele já faz sozinho. E as que não vão ser usadas a gente pode simplesmente apagar, né? Vejam que ele já traz aqui a marca da peça, a quantidade no modelo, né? E todas as outras propriedades, no caso a bitola desse tubo, o tamanho dele, a dimensão, o material que foi usado e o peso desse tubo. Vejam que a quantidade, nesse caso aqui, ele já me dá que desta marca 1-2 nós temos 2 quantidades, dá a dimensão, dá o peso unitário e o peso total. Vamos agora também selecionar a nossa escada e vamos pedir para ele gerar da mesma forma os croquis da escada, criando os desenhos das partes selecionadas. Então vejam que o textil criou 3 desenhos que são essa perna, a perna maior e essa cantoneira que faz parte do conjunto. Então, se abrirmos agora a nossa lista de desenhos, aqui em Drawing, List of All Drawings, nós vamos ver que a nossa lista está maior, né? Vamos abrir esse 1-12, por exemplo, que é a nossa cantoneira. Vejam que ela vem já com todas as dimensões principais, para que a gente possa simplesmente tirar fora só aquilo que não interessa. As outras medidas, elas já vêm colocadas. Depois que nós abrirmos o desenho e fizermos os ajustes que forem necessários, nós vamos fechar o desenho. Ele vai perguntar se nós queremos salvar, nós vamos dizer que sim, para que ele possa salvar as alterações que nós fizemos. E na sequência, nós vamos gerar o DWG desses desenhos. Então, abrimos a nossa lista, podemos selecionar todos eles de uma vez só e podemos vir aqui nesse botão DWG. Ele tem uma configuração de cores aqui que pode ser feita, né? E criamos o DWG de cada um deles, assim como nós deixamos configurado. Vejam que ele cria de todos 12 desenhos criados, 12 DWGs criados, e esses desenhos eles vão para a pasta do modelo. Aqui em File, Open Model Folder, então a pasta do modelo. Nós temos aqui Drawing, Parts, que são os croquis, e aqui nós temos então os nossos DWG criados e os desenhos que são os desenhos próprios do textil.